Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange os municípios de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinhos, Serrana, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio e também da família Zil Totó, Pizzaria Zil Totó da Avenida Senador César Vergueiro, Pizzaria Zil Totó da Rua Marechal Deodoro e a Tratoria Zil Totó da Avenida Antônio de Ederixen. No programa de hoje nós vamos receber a doutora Letícia Duarte Hernandes, que é coordenadora da Comissão de Diversidade Sexual da OAB de Ribeirão Preto e região, e nós vamos falar um pouco da evolução do direito brasileiro nas relações homoafetivas. Letícia, obrigado pela presença. Obrigada a você, doutor Eduardo, eu agradeço a oportunidade. Vamos começar falando um pouco deste tema bastante polêmico, que é o chamado casamento gay. Como está essa situação hoje no Brasil? Desde 2011, o Brasil reconhece a união homoafetiva, com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Em 2013, o CNJ ele expediu uma resolução determinando que os cartórios não se recusem mais a fazer casamentos civis de pessoas casamentos civis homoafetivos. Então, desde 2013 para cá, isso tem sido seguido. Hoje, nenhum cartório pode mais se recusar a fazer casamentos homoafetivos. Nessa questão, então, porque assim, há muita confusão, né, Letícia, porque fala-se assim, não, mas tem lei tramitando no Congresso e essas leis não foram aprovadas, mas, na verdade, o que você está falando para a gente é que o reconhecimento do casamento homoafetivo, ele veio através da justiça, é isso? Sim, a questão do direito homoafetivo, ela é muito falha na esfera legislativa. E para suprir essas falhas todas, o Poder Judiciário, ele trouxe e traz algumas decisões bem favoráveis para a equiparação de direitos mesmo. Tem algumas decisões, é lógico, que são assim, bem complicadas e discriminatórias. Mas as conquistas maiores foram através do Poder Judiciário, sim. Só para o nosso público entender, você falou que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela tem um efeito vinculante. O que vem a ser isso? O efeito vinculante significa o seguinte, o Supremo Tribunal ele decidiu e todos os tribunais de instância inferior, eles precisam seguir esse entendimento. Então, eles não podem se recusar ou violar esse entendimento. Então, se um casal gay for num cartório aqui de Ribeirão Preto, por exemplo, e querer registrar a união homoafetiva deles. O cartório é obrigado a fazer isso. O cartório é obrigado, é obrigado. Agora, seguindo dentro dessa questão, né, de união homoafetiva, como é que está a questão da adoção? A questão da adoção, ela não tem previsão expressa por lei, mas há decisões judiciais que reconhecem e há decisões judiciais também que não reconhecem. Então tem essa dicotomia, né? Recentemente, a ministra Carmen Lúcia, foi até inédito um julgamento do Supremo Tribunal Federal também, reconheceu a adoção por um casal de mulheres. Não tem efeito vinculativo, como eu falei, então os outros tribunais eles não são obrigados a seguir esse entendimento, mas eles são o critério do juiz para conceder ou não uma adoção é considerar o bem-estar da criança, né? E não há nada que justifique ou que comprove que casais homoafetivos eles têm influenciado de maneira negativa uma criança. Pelo contrário, se eles convivem com amor, se eles convivem com leveza, com paciência, com afeto... Casal, né? Casal. É o que a Berenice Dias diz hoje em dia, né? O conceito de família ele mudou muito no decorrer do tempo, né? Antes a família ela era vinculada mesmo por questões sanguíneas, hoje não é mais assim. A família é afetiva mesmo. Essas decisões que julgam contra a adoção, elas alegam o quê? Elas alegam que colocaria em risco a saúde mental da criança, que haveria uma possibilidade, uma probabilidade, um incentivo de a criança se tornar homossexual também, o que é totalmente inapropriado, né? Até mesmo porque homossexuais, eles vêm de pais que são, na maioria, heterossexuais, né? Agora, vamos supor, com a evolução da questão da inseminação artificial, né, é muito comum, por exemplo, um casal de mulheres, por exemplo, pega o sêmen de um doador e conseguem levar uma gravidez assim. Né? Consegue registrar a criança depois, no nome das duas mães, digamos assim, né, das parceiras? É um pouco difícil, viu, doutor Eduardo? No Brasil, a gente vive uma sociedade extremamente machista e patriarcal, né? Então, tem toda uma questão preconceituosa por trás disso. Os cartórios, dependendo do dono do cartório, né, de quem comanda o cartório, ele nega o registro.
E aí começa a via judicial para pleitear e reconhecer. Não é só o nome que está em jogo, né? O nome de uma das mães que está em jogo ali na certidão de nascimento, mas os direitos da criança, né? Caso uma das mães ali faleça. E isso a gente precisa resguardar e proteger mesmo. E a justiça tem autorizado esse registro? A justiça, em alguns casos, sim. Depende muito do tribunal, depende muito do juiz, é muito relativo. E o casal gay, como é que fica a questão da herança, né? Um dos parceiros morrem, né? Como é que fica essa questão do parceiro sobrevivente poder herdar o patrimônio que eles construíram juntos? É até um aspecto complicado, porque a gente tem a união estável e o casamento. O casamento, para efeito de patrimonial, ele é mais fácil para você apurar o início da convivência, o início dos direitos, né, conjuntos ali. A união estável, ela não traz essa facilidade, ela é um pouco obscura quanto a isso. Mas se for comprovada a união entre o casal, ele tem os mesmos direitos. E como é que está a questão também em relação à aposentadoria, direitos previdenciários, pensionistas, essas coisas? O INSS, até antes da decisão do STF, ele já reconhecia alguns casos. Até antes. Mas atualmente também é para reconhecer. Comprovada a união homoafetiva, o reconhecimento ele tem que ser feito. Tá, ele tem direito à pensão, a receber a aposentadoria do parceiro que ficou, é isso? Sim. E essa questão, por exemplo, de dependente em plano de saúde, tudo decorre disso que você está falando. Por exemplo, o casal gay, ele pode colocar o seu parceiro como dependente dele no plano de saúde? Sim, pode. Mas precisa comprovar a união. Precisa comprovar também a união estável. Isso, ou o casamento, né, no caso. Bom, outra questão, Letícia, que tem a ver com a questão do registro do nome civil, né? E eu queria que você explicasse para a gente o que é essa questão em relação principalmente aos trans, né? O que é o nome social? Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente o que são os trans, esse conceito de trans. A gente está numa época muito efervescente, né? Essa questão ela tem sido discutida bastante. Nome social, primeira coisa, né? Vamos lá. Cada um de nós nasce biologicamente de uma forma, em regra, né? Via de regra. Homens ou mulheres, né? Essas são as regras. Se eu nasço mulher, eu posso me considerar, no decorrer da minha vida, como uma mulher. Eu posso me sentir, me visualizar como uma mulher, gostar do meu corpo como uma mulher. Ou então, eu posso não reconhecer esse corpo que foi me dado, né? Eu posso, na verdade, me considerar como um homem, ter impulsos mais instintivos como um homem, querer agir mais como um homem. Então, a diferença, para esclarecer o nome social, seria por causa disso. Devido ao sexo biológico que nós nascemos, nós temos um registro civil, um nome civil que nos é dado. Em conformidade como eu me reconheço, a minha identidade de gênero, eu posso, de repente, nascer mulher, mas me considerar um homem. E eu posso julgar mais gostoso, mais tranquilo, ser chamada como um homem, não como mulher. Seria isso o nome social, então. É aplicável a travestis e transexuais. E é importante só destacar que travestis e transexuais, eles não necessariamente têm que fazer, as transexuais, não necessariamente têm que fazer mudança de sexo para serem consideradas como tais. É o simples fato de nascer num corpo como mulher, por exemplo, mas se sentir como um homem, ou vice-versa. É assim. E qual que é a diferença entre travestis e transexuais? Transexuais é essa falta de reconhecimento. Travesti, essa falta de reconhecimento não, desculpa. Na verdade, é esse reconhecimento diferenciado que existe, né, entre a natureza biológica e a identidade social e de gênero. E travestis, na verdade, são pessoas que elas geralmente modificam o próprio corpo, tomam hormônios e tudo mais, para inserção de peito, se vestem como tais e adotam mais a questão da travestilidade como uma profissão. Tá. Então, vamos supor, uma trans que chama, né, Cristina, por exemplo, mas ele quer ser chamado de Cristiano, na verdade. O que ele tem que fazer? Bom, recentemente foi aprovado um decreto pela Dilma Rousseff reconhecendo na esfera federal o nome social.
O que acontece? Com isso, os órgãos públicos eles terão 1 ano de adaptação para inserir em todos os cadastros, formulários, documentos, um campo denominado nome social. Não significa que o nome civil será substituído. Certo. O nome civil ele será mantido, mas será incluído também o nome social. Já é adotado em muitas faculdades, com a inserção de travestis e transexuais em faculdades. E muito também na esfera pública, de saúde pública, Então, em hospitais. Vem a Cristina no nome civil e aí vai ter um campo, nome social cristiano, é isso? Isso, exatamente. E a pessoa tem o direito de ser, você está falando de escola, por exemplo, né? Aí vamos falar assim, chamada, prova, lista de aprovação, né? A pessoa tem o direito de ser chamada pelo nome social? Sim, como é que é isso? Sim, o direito dela é ser denominada pelo nome social. Porque o que acontece e por que a pessoa ela busca esse nome social, o reconhecimento do nome social? Ela se sente violada quando alguém a chama por um nome que é compatível com o sexo que ela não aceita nela mesma. Então, como uma forma de coibir essa violência que ela sente, ela busca o nome social para se sentir acolhida socialmente, né? Eu acho que seria essa a finalidade. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem apoio cultural do Centro Universitário Estácio e da família Zil Totó, Pizzaria Zil Totó da Avenida Senador César Vergueiro, Pizzaria Zil Totó da Rua Marechal Deodoro e a Tratoria Zil Totó da Avenida Antônio de Ederix. Nós estamos hoje com a doutora Letícia Duarte Hernandes, coordenadora da Comissão de Diversidade Sexual da OAB de Ribeirão Preto Região, discutindo um pouco sobre a evolução do direito brasileiro nas questões homoafetivas. Nós terminamos o primeiro bloco falando dessa questão do nome social, né? Não há, então, para a pessoa ter o direito a ter esse nome, ela não há necessidade dela ter feito a cirurgia de mudança de sexo, é isso? Não tem essa necessidade. Antes um pouco dessa lei, já tinha uma lei estadual? No estado de São Paulo, sim, desde 2010. Desde 2010? Um decreto, E como vem sendo aplicado? Vem sendo aplicado na prática? Em algumas esferas, sim. Em âmbito de saúde, sim. Hospitais têm aplicado bastante, só que em algumas instituições, não. Bom, nós estamos falando do nome social. Agora, antes já, quando a pessoa fazia a cirurgia de mudança de sexo, né? Como é que estava essa questão dela conseguir na justiça a mudança do nome? Era uma alteração do nome civil mesmo, é isso? Isso, são coisas diferentes. Explica pra gente Quando ela tem a vontade de mudar o nome civil dela, ela ainda precisa recorrer ao Poder Judiciário. Não tem como ela fazer isso na esfera administrativa. Agora, a inclusão do nome social nos documentos de identidade dela, em formulários que ela preencher, até mesmo boletim de ocorrência, fichas cadastrais de hospitais de saúde e tudo mais, ela pode incluir o nome social dela. Só que necessariamente ela vai precisar colocar o nome civil também. Se ela quiser substituir, a mudança vai ser via judicial. Tá, mas aí a substituição, ela tem como pressuposto a cirurgia de mudança de sexo, é isso? Não, ela não tem esse pressuposto. Não precisa. É a não identificação da pessoa mesmo com o gênero entre o gênero e o sexo biológico dela. Certo. Doutora Letícia, outra questão que é bastante polêmica, muito, né, aliás, é a questão dos gays não serem proibidos de doar sangue. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente essa questão. É uma questão bem delicada e muito complicada. Não é desde hoje, se eu não me engano, desde 93 existe proibição mesmo do Ministério da Saúde quanto a homossexuais doarem sangue, porque eles são enquadrados no grupo de risco. E a justificativa, principalmente entre homens homossexuais, é que eles têm uma vida sexual muito ativa e com diferentes parceiros. O que é uma justificativa totalmente falha, no meu ponto de vista. Porque pessoas heterossexuais também podem ter vida sexual muito ativa e vários parceiros. Então é uma postura bem discriminatória. Não é um enquadramento num grupo de risco por uma justificativa adequada.
No meu ponto de vista, não. Mas essa questão da doação de sangue, ela está sendo debatida na Justiça? Como é que está isso? Ela tem uma iniciativa da Defensoria Pública da União, que ela está discutindo e tentando alterar uma portaria do Ministério da Saúde. Eles vão tentar levar isso para reverter essa impossibilidade, mas ainda não há nenhuma decisão judicial favorável. Tá. Parece que houve uma decisão, mas aí parece que a Anvisa conseguiu uma outra, né, para suspender essa decisão. Quer dizer, o Ministério da Saúde ele insiste muito nessa questão que você levantou da promiscuidade, né? Sim. Eles adotam como argumento principal esse. Bom, a questão de trans ou de travestis, ou mesmo de crossdressers, né, quererem usar banheiro feminino, né? Essa questão acabou indo parar na Justiça também? Ela foi sim, e o STJ ele acabou suspendendo todos os processos que tem esse assunto. Por quê? O que a gente costuma observar assim, dos tribunais é que os assuntos mais polêmicos eles acabam engavetando um pouco, segurando para discutirem depois, decidirem depois. E isso se arrasta durante anos, às esse a gente obtém uma resposta, na maioria dos casos a gente não obtém. Voltando um pouco a essa questão do nome social, né, que você estava falando, esse nome social ele vai atingir também as profissões, por exemplo, no nosso meio, por exemplo, da advocacia, como é que está isso? A OAB ela tem uma postura bem vanguardista nesse aspecto e até encabeçada aí pelo presidente Marcos da Costa, da Seccional de São Paulo. Ele é o relator e esse pedido de inclusão do nome social nas carteiras de advogados, ele se deve até mesmo por uma questão social. Uma advogada, se eu não me engano, Cristina ou Márcia, é o nome dela, ela teve vários problemas com clientes já, porque ela se apresentava como mulher e no registro da OAB o nome dela era homem, né? Os clientes não achavam ela nos registros da OAB. E ela foi acusada de fraude. Então a OAB ingressou com esse pedido de inclusão do nome social nas carteiras dos advogados. Esse pedido ele foi deferido e o Conselho Federal está em vias de regulamentar a inclusão do nome social. Tá, então vai vir também na carteira do advogado o nome civil e o nome social. Isso, até mesmo por uma questão pública que você estava falando. Não só tratamento de cliente, né? Se for fazer uma sustentação oral em tribunais, gera aquele desconforto. Qual é o nome que a pessoa do tribunal chama esse advogado ou essa advogada que é travesti ou transexual? Pelo nome civil ou pelo nome social? Letícia, o que você fala para a gente da homofobia? Como é que está essa questão da homofobia no Brasil? Eu queria saber se você é favorável, primeiro você traçar para a gente um panorama da homofobia e se você é a favor da criminalização da homofobia. Eu acho que a gente, num aspecto geral, inclusive, homofobia, a gente tem enfrentado muita onda de intolerância. Eu acho que eu nunca vivenciei numa sociedade em que pessoas se dizem tão corretas e tão certas sobre as suas verdades, violando indiscriminadamente o direito do outro. Eu acho que eu não sou favorável à criminalização da homofobia, eu não tenho muita opinião formada sobre isso, mas a minha tendência é ser contrária a isso, porque eu acho que a partir do momento que nós buscamos essa criminalização, nós partimos do pressuposto de que nós somos diferentes e nós somos iguais. Eu acho que o fato de uma pessoa ser homossexual e outra heterossexual, se ela é morta pela orientação sexual dela, isso tem que ser investigado, mas não criminalizado. Mas você, por exemplo, você acha que a rede social ela facilitou um pouco essa disseminação desse preconceito contra gays? Eu acredito que sim, e não só as redes sociais. Eu acho que a sociedade ela é um pouco reflexo, nós somos um pouco reflexo do nosso Congresso e o Congresso também é reflexo da sociedade. A gente tem uma bancada que é extremamente intolerante, evangélica e ruralista. E os evangélicos, eles são, não de uma forma geral, né? Mas a gente tem no meio também uma onda de intolerância grande. Tanto é que tivemos como coordenador da Comissão de Direitos Humanos um pastor evangélico que era extremamente homofóbico, é extremamente homofóbico e discrimina, propaga até hoje discursos de intolerância e ódio a homossexuais. A Comissão de Diversidade Sexual da OAB teve uma atuação agora no caso da Luana Barbosa,
que teve uma repercussão internacional, até a ONU acabou pedindo uma apuração, uma investigação, né? Você acha que nesse caso, eu sei que você acompanhou, você teve ele acompanhando os depoimentos, né, no distrito policial, você acha que ficou configurada uma situação de lesbofobia? Sim, tanto de lesbofobia quanto de racismo. Por quê? Explica pra gente. A Luana, ela era uma mulher extremamente masculina, pelo pouco contato e pelas poucas fotos que eu vi dela, e pelo relato da própria irmã dela, Roseli. Então ela se vestia caracterizada mesmo como um homem, de bermuda, camisa, apesar de ela ter aspectos bem femininos, como por exemplo a voz. E eu acredito que houve sim uma atuação incisiva da polícia nesse aspecto, alguma coisa ali não deu certo. Porque ela pediu para ser investigada, para ser revistada por uma policial feminina, é isso? Isso, ela pediu a revista por uma policial feminina, que é um direito que ela tem, né? Todas nós mulheres temos. E esse pedido ele foi negado, né? E os policiais, pelo que a gente ouviu, eles partiram a partir daí a tratar ela como, então, já que você se comporta como um homem, que você se veste, se anda como um homem, então você vai ser tratada como um homem também. Então isso foi um elemento, assim, que ajudou ali na agressividade da abordagem, é isso? Sim, sim. Pelo que a gente acompanhou, assim, dos depoimentos, sim. Tá. Letícia, como que vai ser o trabalho dessa Comissão de Diversidade Sexual da OAB? A comissão, ela passou por uma reestruturação, ela tem novos membros agora, nós temos novas ideias também e a gente busca uma aproximação grande com a sociedade civil, uma aproximação com movimentos sociais, LGBT, e também para identificar quais são os pontos e as necessidades que esses movimentos têm para a gente poder respaldar melhor e acompanhar melhor, né? Poder auxiliar a sociedade melhor. Letícia, eu queria te agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você, doutor Eduardo. Bom, este foi o programa OAB na TV da 12ª subseção, com apoio cultural do Centro Universitário Estácio e da Famílias e o Totó. Muito obrigado pela audiência. Até semana que vem.